gente, tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para mais uma aventura? Para darmos início ao estudo da nossa lição, vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, que é o verso para decorarmos. Esse verso é muito lindo. Ouve aí. Adorem aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Esse verso quer nos dizer que nós não devemos ter outro Deus, a não ser o nosso próprio Deus que fez todas essas coisas. A mensagem diz assim: adoramos a Deus quando respeitamos sua autoridade. A escolha de Deus é o tema da lição 7. Vamos à nossa lição. Na lição passada, Deus havia resolvido o problema com a água amarga. O povo israelita nunca era satisfeito com nada que Deus fazia. E dessa vez, sabe qual era a revolta deles? Eles não estavam aceitando nem a liderança, nem as pessoas que foram escolhidas para o sacerdócio. Um homem chamado Corá achava injusto que apenas os membros da família de Arão servissem como sacerdotes. E sabem o porquê disso? Antes que o povo saísse do Egito, Corá havia sido sacerdote em sua família. Só que naquele momento que eles estavam vivendo, somente Arão e seus filhos podiam sacrificar o cordeiro para Corá e sua família. E sabe mais de uma coisa? Esta não era a única razão por que Corá estava insatisfeito. Ele também não gostava da forma pela qual Moisés liderava o povo. E quanto mais pensava no assunto, mais injusta toda aquela situação lhe parecia. E sabe o que aconteceu? Corá logo encontrou outros que pensavam da mesma forma que ele. O nome dessas pessoas era Datã e Abirão. Sabem qual era o pensamento de Datã e Abirão? Eles achavam que eles deveriam ser os líderes do povo. E sabem o porquê disso tudo? Porque eles eram filhos da tribo de Rubens. Vocês lembram que Rubens foi o primeiro filho de Jacó? Então, por ele ser o primogênito, eles achavam que por ser o filho mais velho, eles tinham que ser os líderes. Por isso, Corá, Datã e Abirão começaram a fazer uma conspiração contra Moisés e Arão. Mas sabem de uma coisa? Eles esqueceram de algo importante. Primeiro, Moisés não havia pedido a tarefa de liderar os israelitas. E segundo, Arão e seus filhos também não haviam pedido para ser sacerdotes. Tanto Moisés como Arão e seus filhos, Deus que tinha escolhido. Assim sendo, quando Corá, Datã e Abirão começaram a reclamar da liderança de Israel, na verdade, não estavam reclamando de Moisés e de Arão, estavam reclamando de Deus. E quando se fala de coisa mal feita, aparecem muito mais pessoas para ajudar na bagunça. E sabe o que aconteceu? Dentro de pouco tempo, Corá, Datã e Abirão encontraram 250 homens que concordavam com eles. Juntos foram até Moisés e disseram: Ô Moisés, por que você se colocou como líder sobre todo o povo de Deus? Moisés não ficou batendo boca com eles não. Moisés só os ouviu e os advertiu. Olha, eu sinto muito em dizer, mas é contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se juntaram. Só que aqueles homens estavam tão cheios de si que não deram ouvidos. Eles se recusaram a aceitar os líderes que Deus havia escolhido. Eles também se recusaram a seguir as instruções que Deus tinha deixado. E quando tentaram fazer o trabalho de sacerdotes contra as ordens de Deus, ele não teve outra alternativa senão destruí-los. E quando eu disse que as pessoas nunca estavam satisfeitas, é porque eu estava sabendo do assunto. Havia muitos israelitas descontentes e esses reclamavam bastante. E Deus se entristeceu. Ele sabia que o povo não chegaria em segurança à terra prometida a menos que dessem ouvidos ao seu líder. Então, Deus disse a Moisés o que fazer. Vejam só que incrível. Moisés pediu que o líder de cada tribo lhe trouxesse uma vara, um cajado grosso. Em cada cajado foi colocado o nome dos donos. O nome de Arão foi escrito no cajado da tribo de Levi. Aí, Deus disse assim para Moisés: guarde todas as 12 varas no tabernáculo durante a noite. O cajado que pertencer ao homem que eu escolher florescerá.
Vou acabar com essas constantes reclamações feitas contra você. No dia seguinte, de manhã cedinho, todos aqueles homens foram para a frente do tabernáculo para ver o que tinha acontecido com os cajados. Quando Moisés pegou o cajado de Arão, todos ficaram surpresos ao observar que tinha florescido. E não era só isso, além de florescer, havia produzido amêndoas. Um velho pedaço de madeira tinha voltado à vida e produzido frutos. Quando Moisés mostrou os cajados aos israelitas, eles permaneceram silenciosos em um momento de adoração. Aí, Corá, Datã e Abirão e os 250 homens não tinham mais o que falar. Não só eles, mas todo Israel perceberam que Arão servia sob a autoridade de Deus. Entenderam que deviam respeitar Arão. Naquele dia, eles aprenderam aquilo que nós aprendemos hoje. Adoramos a Deus quando respeitamos sua autoridade. E para terminar a conversa, Moisés colocou o cajado de Arão no tabernáculo, como um lembrete a todos, para que respeitassem a autoridade de Deus e daqueles que Deus colocava em posição de autoridade sobre nós. O que aprendemos na lição de hoje é muito importante na nossa vida. O exemplo fácil é o nosso pastor da igreja. Nós temos que respeitá-lo. Todos os líderes de nossa igreja têm uma função e eles devem ser respeitados, sabia? O que nós devemos fazer não é fazer como Corá, Datã e Abirão e aqueles 250 homens. Nós devemos fazer, sabe o quê? Orar por cada um deles. Bem, crianças, por hoje é só. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado pela lição de hoje. Hoje aprendemos que devemos respeitar as pessoas que o Senhor coloca para liderar nossa igreja. Obrigado por seu grande amor por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, amiguinhos de classe. Até a próxima lição.